8 de junho de 2017. Em jogaço de 7 gols, Corinthians goleia o Vasco em São Januário. Corinthians volta do Rio de Janeiro na liderança do Campeonato Brasileiro e embalado para enfrentar o São Paulo no clássico do próximo domingo. Com gol nos acréscimos, Santos vence Botafogo no Pacaembu e alivia a pressão. Clube anuncia a chegada de Levir Coupe. Palmeiras erra muito, chega ao 4º jogo sem marcar no Brasileirão e é derrotado pelo Coritiba. Clube vai atrás de atacantes para reforçar o elenco. Hoje tem São Paulo em campo. O Tricolor recebe o Vitória no Morumbi e o Gazeta Esportiva traz as informações direto do estádio. E ainda, os destaques da rodada de quarta-feira. E Brasil e Argentina prontos para o amistoso desta sexta. Olha a nave chegando, olha a nave aterrissando. Ei, Gazeta Esportiva chegando na tela aí da sua casa. É muito bom estar em sua companhia nesta noite de quinta-feira. Olha, e o programa de hoje começa falando do São Paulo. Daqui a pouquinho, 7h30, enfrenta o Vitória. Será que vai perder? Será que vai ganhar? Pressionado pela derrota para Ponte Preta no último final de semana, a equipe de Rogério Ceni precisa vencer para não se distanciar do G4. E o nosso contato agora é com o repórter Jonas Campos, que tem um blog lá no site gazetesportiva.com, e ele está, neste momento, no Morumbi, acompanhando a expectativa para mais um jogaço do Tricolor. Boa noite, Jonas! Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A nave Gazeta Esportiva chegou, mas os times não chegaram ainda aqui no Morumbi, nem São Paulo e nem Vitória não apareceram ainda aqui no estádio. Estamos aqui na zona mista com os companheiros da imprensa. Nenhuma equipe por aqui. Daqui a pouco bola rolando, 7h30 da noite no Cícero Pompeu de Toledo. São Paulo, que é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro, 6 pontos conquistados até aqui, todos eles jogando em casa. O São Paulo bateu o Avaí, venceu o Palmeiras também em clássico disputado aqui no Morumbi e tem 100% de aproveitamento jogando aqui no Cícero Pompeu de Toledo na competição. Vitória, por outro lado, vive mau momento, é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, então naturalmente a expectativa para os São Paulinos é de vitória tricolor para manter esse bom aproveitamento jogando em casa. Rogério Ceni não poderá contar com 3 jogadores que vinham atuando na equipe titular. Luiz Araújo liberado para negociar e fechar aí o contrato com o Lille da França, negociação que gira em torno de 10,5 milhões de euros. O Cueva, que serve a seleção do Peru, e o Rodrigo Caio servindo a seleção brasileira do técnico Tite, que amanhã faz amistoso com a seleção argentina. Por outro lado, o Rogério tem 3 novidades. Wellington Nem e Thiago Mendes, que voltam do departamento médico, e o Michael Suel, jogador que foi apresentado ontem no CCT da Barra Funda, fechou com o São Paulo por 3 temporadas. A diretoria trabalhou rápido nos bastidores, regularizou esse jogador, que vinha treinando no Atlético, tem condições de jogo e está entre os relacionados. A escalação ainda não saiu aqui no Morumbi, mas o Michael Suel com certeza pode pintar na equipe, seja no decorrer da partida ou entre os titulares. Acredito eu que ele entra durante o jogo. Do lado do Vitória, como eu disse, o momento é péssimo, é vice-lanterna do campeonato, tem apenas um golzinho marcado, 1 ponto conquistado, e o repórter Alexandre Silvestre acompanhou a chegada da equipe baiana aqui na capital paulista, time que vem com novidades, olha só. Em crise e na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, o Vitória chega a São Paulo com mudanças significativas. O Petkovic acumulava as funções de diretor de futebol e treinador do Vitória. Nas últimas horas, o Pet meio que se demitiu do comando técnico, ficando apenas como dirigente, e já contratou o Alexandre Galo para tocar o time daqui para frente no Campeonato Brasileiro. E a estreia do Galo é logo mais à noite no Morumbi contra o São Paulo. Na verdade, trabalhamos juntos já no Atlético Mineiro e fiquei muito honrado também por um ex-atleta meu me indicar na questão como diretor. E tenho certeza que com a consciência que ele tem, com o respaldo que a gente pode ter para os próximos jogos inicialmente, porque é uma sequência de jogos onde o trabalho nosso é só jogar e recuperar os atletas, com a sequência vai ser muito dura, mas quando tiver condição, colocar o nosso trabalho aos poucos aí, poder fazer um bom ano no Vitória. O Vitória não tem feito jus ao nome, perdeu 3 e empatou 1 até aqui no Brasileirão. E vencer a primeira diante do grandão São Paulo na casa do Tricolor
é osso. Tentar primeiro, com muito respeito ao São Paulo, ao Rogério, a tudo que o São Paulo, a gente sabe que tem de potencial quando joga em casa. Nós também queremos fazer um jogo onde a gente vem buscar aqui um bom resultado. E para isso, em algum momento, nós também vamos ter que sair e tentar usar a nossa velocidade. Rola a escalação, Galo? Ou ainda não sabe o nome de todo mundo na ponta da língua? Não, sim, a maioria sim, mas a gente só não quer divulgar para não fortalecer ainda mais o potencial que o São Paulo tem. Um que pode jogar é Neilton. O atacante, preterido pelo São Paulo, esconde a vontade de dar o troco até a página 2. Todos os jogos eu acho que tem que ter uma motivação, né? E agora jogando aqui em São Paulo, minha família que é daqui, todos provavelmente devem ir no jogo. Então a motivação acho que é essa. Você não tá mordido, não? Não saí do São Paulo com mágoa nenhuma. Não levei mágoa nenhuma do São Paulo. Fiz grandes amigos lá, desejo boa sorte para eles, mas espero fazer uns 2 gols lá. Aí o Neilton, ex-São Paulino, que estará em campo. O Alexandre Galo ainda não confirmou o time do Vitória. Diz que já conta com o retorno do William Farias, um jogador que deve voltar ao time titular e que também deve contar com um ataque veloz aí com o Neilton, com o David e com o Chiesa, que é um jogador que também passou pelo São Paulo, mas não obteve sucesso. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom, Michele? Daqui a pouco os times devem chegar por aqui e a gente fica ligado em tudo que está acontecendo aqui no estádio do Morumbi, o Cícero Pompeu de Toledo, bola rolando 7h30 da noite e a gente fica ligado por aqui, tá bom? Nada, Jonas Campos. A hora que você chamar, a gente para tudo para que você entre com as notícias ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. E muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, Michele. Boa noite, mestre. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. São Paulo vai ganhar? Tende a ganhar. Se bem que o São Paulo continua com a mesma irregularidade de sempre. Começou com a temporada bem, depois caiu de produção, aí começou o Campeonato Brasileiro mal, venceu 2 seguidas, o Avaí, venceu depois o Palmeiras, aí já perdeu para a Ponte Preta de novo. Quer dizer, então, é um time que não dá para você confiar. Você alimenta alguma expectativa, produz alguma coisa, acho que é um time que padece inclusive dos desfalques. O Luiz Araújo, por exemplo, muita gente torce o nariz para ele, mas eu acho um bom jogador. Quem torce o nariz? Um monte de colegas. Quem é que torce o nariz? Quem é que tem coragem de torcer o nariz? Tem gente que não gosta. O Flávio mesmo não é muito fã do Luiz Araújo, não. Mas é um dos artilheiros do time, né? Dos 4 gols que marcou o São Paulo. Artilheiro e assistente, maior assistente do time. Pois é. E vai fazer falta. Então, vai saber que São Paulo a gente pode encontrar hoje à noite. Um São Paulo mais inspirado, capaz de vencer o Palmeiras, ou um São Paulo que é capaz de ser eliminado pelo Gimnasia e Justiça da Argentina? A Vitória também, convenhamos, não convence e não convenceu ainda no campeonato. O problema do São Paulo maior, primeiro é falta de elenco, né? Adequado para a grandeza do clube, que ainda vai se enfraquecendo com a saída desses meninos. O Neres, que foi lá para o Ajax, agora o Luiz Araújo, que vai sair. O Rodrigo Caio, até que Beck é mais fácil de achar substituto. Jogador de ataque, jogador de meio de campo é que é complicado. Não tem armador e fica procurando volante. Fala-se em Petros, fala-se Fernando Bob, não sei o quê. Quer dizer, e precisa de jogadores de meio que tenham inteligência, habilidade e senso de organização de jogo. Trouxe o Maxwell, que é um reforço diante das alternativas que dispõe o técnico lá no meio de campo. É um jogador que teve momentos muito bons e momentos ruins, de depressão, né? Não é um jogador, mas é um cara que pode dar mais força. Funciona bem. E também o técnico precisa ter a convicção do que quer. Quer um time que ataque, que procure o gol e tal, né? Vai se arriscar a tomar gol. Isso é do jogo. Agora, não quer tomar gol, então fecha a casinha, põe 3 zagueiros, 2 volantes, não sei o que e tal. E aí fica com esse negócio
é impreciso, porque ou escala de um jeito ou escala de outro, mas de qualquer forma não bateu o martelo na mesa. E futebol é conjunto, o time precisa jogar repetidamente com a mesma formação, uma ou outra mudança por efeito de cartão ou de contusão, mas é o máximo. Manter o mesmo time o tempo inteiro. Isso aí é que dá conjunto, sobretudo porque não há maneira de treinamento adequado com esse calendário estúpido, massacrante que se adota no Brasil. Verdade. É que tem entrosamento também. A propósito, né, fazendo uma comparação só de estilo, é mais ou menos o que fez o Carille. Apesar de todas as críticas, ele disse, não vou abrir mão das minhas convicções. E tomou paulada por ter um time muito defensivo. Né? E o Rogério tinha um time ofensivo, o começo de ano foi fantástico, era um time que produzia muito. Aí tomou paulada porque tomava gol. E aí recuou. E aí ficou com medo e recuou e não acertou nunca mais. Ficou no meio do caminho. Então, convicção é convicção. Quando você fica no meio do caminho, filho, vem o caminhão e atropela. E outra coisa, se você faz 5, pouco importa que você tome 3. Só não pode tomar 7. Mais. 6. Olha, vote na nossa enquete que está no ar no site gazetesportiva.com, site bombando, muitas reportagens legais. Qual vai ser o resultado da partida entre São Paulo e Vitória? Vitória do Tricolor, vitória do Vitória ou empate? Eu já perguntei para o Celso Cardoso. São Paulo. Foi muito rápido, nem cheguei até aqui. Mestre. Salve o Tricolor paulista. Achei que você passava o Corinthians. Sempre insatisfeito. Se eu enrolo é porque eu estou enrolando. Se eu sou rápido é porque eu sou rápido. Todo mundo apostou no São Paulo aqui. Bom, é o seguinte, o atual campeão paulista segue sobrando no Brasileirão. Ó, tá folgado. O Corinthians goleou o Vasco em pleno estádio São Januário e assumiu a liderança da competição com 13 pontos. Ninguém imaginava uma goleada dessas, gente. Veja os gols. Logo aos 3 minutos de jogo, a boa troca de passes do ataque do Corinthians terminou na finalização precisa de Marquinhos Gabriel. 1-0 para cima do Vasco. Já aos 38, foi a vez de Marquinhos Gabriel dar assistência. Jô recebeu na frente, tirou de Martins Silva e anotou o segundo do Timão. Veio o segundo tempo e com ele uma reação impressionante do Vasco. Logo no primeiro minuto, Luiz Fabiano se antecipou ao goleiro Cássio e descontou. No ataque seguinte, Henrique cruzou da esquerda e lá estava Luiz Fabiano para deixar tudo igual em São Januário, 2-2. O Vasco até criou oportunidades para virar o jogo, mas foi o Corinthians que fez o terceiro com Michael batendo na saída de Martins Silva. A 7 minutos do fim, Jô evitou a saída da bola e fez o cruzamento na medida para Cleiton cabecear. O desvio de Iago Pikachu no meio do caminho matou o goleiro vascaíno. E tinha mais, hein? Em nova jogada pela direita, Paulo Roberto cruzou e novamente Cleiton apareceu para marcar. Com a vitória por 5-2, o Corinthians assumiu a liderança isolada do Brasileirão. A gente vem trabalhando igual com todos, né? Até o Cleison, que é o que está menos tempo com a gente, está dando uma resposta maravilhosa, já foi assim contra o Santos. Né? Trabalhos todos iguais, porque eu sei que esses momentos vão acontecer durante a competição. E a resposta foi muito boa, até mesmo do Paulo, para um time que procura organizar. A pior posição que tem é a lateral, a questão de fechar, de cobrir, e foi muito bem, os erros que aconteceram eram esperados. Acho que foi importante para o clube passar por uma situação dessa, jogando, uma equipe bastante qualificada, ter maturidade para suportar a pressão logo que tomou o segundo gol. O Vasco veio para cima da gente rodar a bola, encontrar os melhores momentos para fazer os outros gols no segundo tempo. Nós vamos lutar assim todo o jogo. Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. Tomara que nós seremos premiados com o título. Ok, voltamos para o Morumbi, de onde fala conosco Jonas Campos. É com você, Jonas. Oi, Michele. Olha, momento em que as duas equipes demoraram, mas chegaram juntas aqui ao estádio do Morumbi. Os jogadores vão passando por aqui. Vamos ver se a gente consegue uma palavrinha aqui. Rogério Ceni passou aqui conversando com o Alexandre Galo, também com o Petkovic, que é diretor de futebol do Vitória e assumiu o time como treinador no início do Campeonato Brasileiro. Os jogadores passando por aqui na zona mista do estádio do Morumbi. Aqui o Michael Suel, ó. Jogador, vamos falar com o Michael. Tem chance de estreia hoje, hein? Vamos ouvi-lo.
Marco Suel, nova contratação do São Paulo relacionado para o jogo de hoje. Acho que tentar fazer o que eu sei fazer e tentar ajudar o São Paulo a sair com a vitória, porque a gente sabe que vai ser um jogo complicado. Tá com saudade de jogar com o Lucas Prato? Ah, dá, né? A gente sempre tem vontade saudade de jogar com jogadores bons e Prato é um grande jogador. Tomara que a gente se entenda ali na frente. Titular hoje? Vamos ver. O Rogério faz segredo, não posso falar. Valeu. Tá certo, então. Aí o mistério aí do Marco Suel, recém-chegado, está relacionado para a partida, Michele, mas não confirmou se joga como titular ou não. A escalação não foi divulgada ainda. E uma última notícia do São Paulo que saiu agora, o Thiago Mendes sentiu o joelho, dores no joelho, está fora dessa partida. Ele que tinha voltado do departamento médico, não vai para o jogo, o Thiago Mendes. Aí passando o goleiro Sidão, as equipes passando aqui pela zona mista do Morumbi. Eu volto aqui para a tela. Os companheiros de imprensa aqui. Então é isso, a gente falou com o Marco Suel, relacionado, não confirmou, mistério ainda se joga ou não. A notícia que já temos em mãos é que o Thiago Mendes, que tinha voltado do departamento médico, sentiu dores no joelho hoje, está vetado desta partida daqui a pouco, 7h30 da noite contra o Vitória aqui no Morumbi. Michele. Valeu, Jonas, muito obrigada. Pegou o pessoal chegando lá no Morumbi, muito bom. E o Cueva, pergunta para se o Cueva botou lá aquele spray de novo e tal. Pro Jonas? O Cueva? Sim. Agora eu não sei se a gente consegue voltar lá. Jonas, você tá aí? O Cueva pôs o spray no joelho, vai jogar de novo? Eu tô aqui, ouvi. O Cueva, para evitar polêmica, viu, o mestre Alberto Helena, o Cueva está com a seleção do Peru, então já não jogou contra a Ponte Preta. Se ele passou spray lá ou não, não sei, mas hoje, para o jogo de hoje, ele está fora porque está servindo a seleção do Peru. Pegadinha com você, Jonas Campos. O Jonas Campos, tá vendo como ele estava atento, mestre? É isso aí. Obrigado. Arrasou, Jonas. Muito obrigada aí por todas as informações, viu, meu querido? Celso Cardoso, a gente mostrou a matéria do Coringão. Falar do Corinthians, né? São Paulo a gente já falou no começo Ganhou do do Vasco, ninguém esperava, tinha tantos desfalques e fez bonito. Aliás, domingo, Carille, técnico do Corinthians, Fábio Carille, que está na frente aí do Campeonato Brasileiro, estará a presença confirmada no Mesa Redonda. Carille no Mesa Redonda domingo e também o ex-jogador Miller, sempre muito polêmico, estará conosco no Mesa Redonda. A vitória fora de casa não me surpreende, tanto que eu disse aqui ontem que o Corinthians, para mim, era o grande favorito. Foi a 6ª vitória seguida do Corinthians fora de casa. O esquema do Corinthians favorece bons resultados no campo adversário. E ontem, o primeiro gol foi uma jogada lindíssima, troca de passes, 2 toques no máximo na bola e o gol do Marquinhos Gabriel. Depois o próprio Marquinhos Gabriel fez esse lançamento para o Jô fazer. E aí o que me surpreendeu, o Corinthians não toma gol, de repente tomou 2 gols em 2 minutos. E eu falei assim, a casa vai cair, né? Ainda mais do jeito que o Vasco estava pressionando. E me chamou a atenção, o Corinthians sentiu o gol, é verdade que sentiu o gol, mas logo ele readquiriu o comando do jogo, o comando, o Vasco dominou, né? Mas muito consciente do que fazia com a bola, fez o terceiro, fez o quarto e fez o quinto. 5-2, um time que tinha a dificuldade de propor o jogo, fazer 5, e olha que nem finalizou tanto assim, finalizou 10 vezes, 6 mesmo para valer e fez 5 gols. Então o aproveitamento do Corinthians ontem foi fantástico, é um resultado que ratifica a força do Corinthians como candidato ao título. Tem muito campeonato pela frente, tem, mas mestre, a gente pode, eu falei de torcer o nariz, né, pro Luiz Araújo, eu vou falar, muita gente torce o nariz pro esquema do Carille, que é defensivo, mas uma coisa eu acho que é inegável. Em termos de organização, esse time do Corinthians é um dos mais organizados do país, se não o mais organizado. Dá para ver o esquema, pode questionar o esquema, mas que ele é visível, a proposta. Disso ninguém tem dúvida, não há nenhuma... O que surpreende, primeiro, foi a capacidade de se manter frio, né? Manter organizado, diante daquele episódio dos 2 gols. Imediato, em 2 minutos, o Luiz Fabiano empatou o jogo. Quer dizer, lá no campo adversário, com a torcida do Vasco e tudo mais, qualquer time trepidaria diante dessa situação. E o Corinthians não, o Corinthians se manteve. É verdade que esse esquema favorece esse tipo de comportamento, que é sempre muito defensivo, claro, preocupado
em evitar maiores surpresas, embora, por exemplo, esse menino Manga, que entrou no comecinho do jogo, ele entrou no Vasco pelo lado esquerdo, ele fez um carnaval na defesa do Corinthians o tempo inteiro. Agora, o Vasco jogou mais tempo com a bola no pé, criou situações perigosas e tudo mais, mas o Corinthians, o sinônimo de Corinthians é eficiência. O Corinthians tem uma capacidade impressionante de ser eficiente, da medida na conta do chá. Deu 6 chutes a gol, fez 5 gols. Agora, não é que foi, de repente o Corinthians começou a fazer gol, não. O Corinthians vem progressivamente crescendo nesse sentido. E ganhou muito com a presença desse Cleison, e ganha muito com a presença do Cleiton, entende? Começa, e com a recuperação do Marquinhos Gabriel. E tudo isso é fruto da sequência e da consequência do Corinthians ter obtido bons resultados positivos, mesmo quando ainda não jogava um futebol mais interessante, e isso foi criando uma carapaça, foi criando confiança na turma. E o jogador de futebol depende 90% de confiança. Se ele não tiver, sabe, aquele negócio, pega a bola, não tenta uma jogada, não tenta um passe, não tenta um drible, ele mete a bola para trás, para o companheiro mais perto não se e tal. queimar. E a coisa não vai para frente. Quando tem confiança, os caras tentam. Aquele passe que o Marquinhos Gabriel meteu, ele sabe fazer isso, sempre soube. Né, pro gol do jogo. Mas ele não daria esse passe há 2 meses atrás, 3 meses atrás. Entende? Porque ele não teria... Ele hesitaria no momento, porque faltava confiança. Acho que isso aí é o grande segredo do Corinthians, exatamente o oposto que ocorre com o Palmeiras. Verdade. Bom, no Pacaembu e sob o comando de Elano e o olhar de Levir Coupe, o Santos só conseguiu vencer o Botafogo no finalzinho do jogo. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Matheus Ribeiro. Cruzamento para dentro da área. O Vitor Bueno na sobra batida. Chute fortíssimo do Thiago Maia. Que defesa fez o Elton Leite, hein? Tomou bem ali o Vitor Bueno, hein? Metida de bola. Ainda o Peixe. Olha o Santos. A batida forte do Arthur para defesa do Elton. Vecchio. Se complicou a defesa do Peixe, hein? Olha o Botafogo, é pra fazer, olha o gol, incrível! Os dois estavam na cara do Vanderlei. O Botafogo perde um gol incrível no Pacaembu. Autorizado, João Paulo correu, bateu, Vanderlei faz grande defesa. Bola pra dentro da área. E o árbitro deu a falta ali, hein? Jogadores reclamam, a falta tá marcada. Demora demais pra cobrança, hein? Vitor Ferraz correu, bateu, é gol! Gol! Do Peixe! Vitor Ferraz! Agora, Santos 1, Botafogo 0. Não vimos fazendo uma boa partida, não fizemos uma boa partida, mas prefiro jogar mal e ganhar do que jogar bem e não ganhar. Para dizer que não é porque nós ganhamos também que está tudo certo, não é porque a gente estava perdendo que estava tudo errado. A gente tem que colocar o nosso pezinho no chão, trabalhar com humildade para as coisas voltarem a acontecer. Eu fui comunicado que domingo eu ainda serei o treinador, né? Então eu vou procurar entregar com vitórias, que eu nasci para vencer. Eu sempre falei isso, eu falo isso para os meninos.
Eu perder, eu não me sinto feliz, eu não vou para minha casa feliz. E hoje eu vou embora muito feliz porque eu venci novamente. As derrotas me fazem crescer, aprender, mas nesse momento de hoje eu não podia perder. Então acho não. Os jogadores é a maior parte desse bolo de hoje. Queria agradecer esses meninos porque eles foram especiais. A gente sabe que se você errar ali, muitas das vezes o último lance é o que fica marcado, né? Mas nós estamos em time grande, temos que ter essa personalidade. Eu, sendo um dos líderes da equipe, eu não posso fugir dessa responsabilidade, né? Então, eu agradeço a Deus porque Ele me capacitou. A bola acabou entrando, mas eu não tenho que dividir os méritos com toda a minha equipe. O Vanderlei que nos salvou lá atrás também, quando precisou. O Thiago Maia tirou a bola em cima da linha. Acho que está todo mundo de parabéns, o espírito é esse. Temos muito que melhorar, mas conseguimos uma vitória com a cara do Santos, muita garra e muita luta. Hoje ele viu o jogo inteiro lá da cabine. Só que saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Perdeu o melhor da festa, o Levir Coupe, Vitor. Ô, professor, não era hora de sair. Mas é importante que ele deve ter ficado sabendo que a gente já ganhou. Então isso que é o mais importante. Tem técnico que chega devagarinho, né? Conforme vai vencendo, vai ganhando confiança, aí vai se soltando. O Elano, um jogo aí como técnico interino, tá falando como se técnico veterano, tem que agradecer esses meninos, vencemos, fizemos, tal. Mas foi um gol choradinho. Nossa! Né? Numa cobrança de falta. O Santos venceu, precisava vencer no último minuto, mas nada demais também, né? Não, jogou nada, o Santos jogou nada. Puxa vida, eu sou de um tempo em que quando esses dois times entravam em campo, o céu escurecia, tremia, viu? Porque eram dois esquadrões espetaculares, né? De um lado Didi, Garrincha e tal, do outro Pelé. Ah, meu Deus do céu, hoje é isso aí. O Santos caiu muito e o Botafogo está milagrosamente mantendo um padrão acima do esperado, né? Graças, eu acredito, sobretudo ao trabalho do Jair Ventura. E o Levir Coupe, você gostou da contratação? Muito. Eu gosto demais do Levir Coupe, é um cara muito inteligente, divertido, sempre que encara o trabalho e o futebol com bom espírito, né? Sem essa coisa competitiva que os caras têm aí, essa coisa ranheta, pedante, rancorosa, né? Ele é muito divertido, muito inteligente, já viveu o que tinha que viver, sabe tudo de futebol, é um técnico que aprecia o jogo bem jogado, portanto cabe no perfil do Santos perfeitamente. Eu espero que... Acredito que se não encherem o saco dele, como os caras fazem aí, com todo o treinador do Santos, ele vai poder fazer um bom serviço lá. Olha, de encheção de saco, ele tá no Atlético vencendo, encher a paciência dele. Pois é. Tá no Fluminense lá, conseguindo alguns bons resultados, brigou com o Fred, se livraram dele. O torcedor só pensa naquilo. Raça, raça, raça. Quem tem raça é cachorro. Quem tem raça é cavalo. Ser humano tem inteligência, tem talento, tem sensibilidade. É outra coisa. Entendeu? O bando de... Boa. Fala, garoto. No Couto Pereira, em Curitiba, o Palmeiras até começou melhor o jogo, apesar das muitas mudanças na equipe. Mas na etapa final, o time sumiu em campo, sofreu gol e não teve capacidade para reagir. O técnico Cuca chamou a responsabilidade pela má fase do time depois da partida. Jogando muito abaixo do esperado, o Palmeiras somou a terceira derrota no Campeonato Brasileiro. Diante do Coritiba, Matheus Galdesani fez o único gol do jogo e confirmou a boa fase da equipe neste início de competição. 1-0 Coxa. Lógico que preocupa, tem 4 jogos no Brasileiro que a gente não faz gols, não faz gol, né? E quando você não faz, automaticamente vai criando uma instabilidade. Eu acho que nós fizemos um primeiro tempo bom, dentro da proposta que nós tínhamos, comandamos o jogo
E perdemos as oportunidades, né? E foram algumas delas, né? Mas a equipe lutou até o final, foi briosa e infelizmente perdeu mais uma partida. Menos mal que sábado tem jogo já, então não tenho o que falar. Então a gente tem que ter equilíbrio, não adianta hoje aqui achar culpado. Em relação ao culpado é o treinador, que é quem escala. Fernando, eu me lembro bem a jogada, um lançamento do Márcio, um lançamento longo, num bom posicionamento, a sobra tira, ou quem está marcando, nós ficamos em dúvida, um deixou para o outro e acabou que nenhum foi, e nós acabamos tomando o gol. Eu acho que o menos culpado desse gol foi o Fernando. Eu ando discordando do Cuca ultimamente, né? Ele viu que o time jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, eu achei o time horrível, né? Agora diz que o time foi brioso. Menos mal que tem um jogo sábado. É pior ainda ter um jogo sábado, porque não tem tempo de recuperar o time do ponto de vista psicológico, pressionado, que não é só a questão de não vencer a 4 jogos. Tem vários fatores, tem essa história da pressão, do alto investimento, da expectativa de vencer tudo, e aí tem o rival como o Corinthians, por exemplo, ele começa aquela história, e tem um investimento pífio lá no Parque São Jorge, o time lidera, aqui com tudo isso está lá embaixo, sabe? E outra coisa, o Fernando Praz eu acho um líder, acho um goleiraço, mas não está num bom momento, acho que também falhou ontem. Eu acho que o problema maior é esse. O maior é o de confiança. Segundo é de entrosamento. O time, como tem muitas alternativas, tem muitas opções de treinador, ele acaba se confundindo, porque principalmente o treinador brasileiro não está acostumado a ter um elenco muito variado, os jogadores que estão mais ou menos na mesma dimensão e que precisam jogar e que foram investimentos caros e tal. E aí o cara começa a se embaralhar ali. Futebol, vou repetir pela 1000ª vez, é conjunto. O time de futebol é conjunto. Você só obtém conjunto com a repetição. Não é? E o Palmeiras tem esse problema. Além do fato de que, como ele representa o maior investimento do futebol brasileiro, ele sente a obrigação de ganhar. E isso, a necessidade de ganhar e a afobação é um milímetro, viu? E é o que o Palmeiras é. O time afobado. Você vê que ele pega a bola e sai disparado. Me lembra o Corinthians dos 23 anos de fila, que tinha que jogar em 20 minutos e resolver a partida. Se não resolvesse, a torcida começava a chiar e o time se desmembrava em campo. É o que está acontecendo com o Palmeiras. O que ele chama aí de... O que ele falou? Que era brioso. Time brioso, para mim, é time afobado. Tem que tomar cuidado com esses dois lados, né? E mais 2 partidas movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. O Sport conseguiu a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e o Atlético Mineiro levou a melhor diante do Avaí. No estádio Independência, Fred garantiu a primeira vitória do Atlético Mineiro no Brasileirão. De cabeça, ele marcou aos 15 da etapa inicial e definiu o resultado, 1-0. Na Ilha do Retiro, o Sport saiu na frente do Flamengo depois da falha do goleiro Alex Muralha. Osvaldo aproveitou o vacilo e fez um lindo gol, 1-0. Quase no fim, Tomás, garoto revelado no próprio Flamengo, marcou o segundo do Leão e fechou a conta em Recife, 2-0. Essa foi a primeira vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando do Sport. E aí, a gente falando de torcedor, não sei o que lá, o que já estão cornetando o Zé Ricardo. Ele não vai resistir muito tempo, não. Se continuar assim o Flamengo. Porque é outro no caso do Palmeiras. Investiu muito. É verdade que ainda não pôde utilizar todos os recursos novos que tem. O Diego ficou machucado um bom período, voltou só agora. O Conca sequer estreou no time e agora chega o Everton Ribeiro.
O que vai provocar uma situação para o treinador que está já na defensiva diante da torcida e da mídia, é uma situação de saia justa. Por quê? Porque com o Everton Ribeiro, com o Conca, com o Diego, com esse menino Vinícius Júnior que joga muita bola e que está aí aparecendo, mais o Guerreiro, ele tem que montar um time altamente ofensivo. E isso significa risco. Claro. Que é o que o treinador brasileiro, em princípio, já não gosta. Ainda mais quando ele está acuado pelas críticas e pela pressão da torcida. A situação do Flamengo, embora tenha se desenhado tão esperançosa no início da temporada, começa a ficar complicado. Já ficou pelo caminho na Libertadores. E aí tem outra história também, aí tem o torcedor e tem os nossos colegas de imprensa, que aí começa, tem que escalar todo mundo. Não tem que escalar todo mundo. Aí se escala porque escalou A, porque escalou B, porque escalou C, que devia ter escalado D, e aí também estou achando que o nosso querido Zé Ricardo também não vai segurar. E o Lucha, né? Tá vendo? Conseguiu a primeira vitória dele lá, no esporte. Eu acho que vai dar certo, Luxemburgo. Também acho. Opa, chega informação aqui do nosso repórter Jonas Campos para complementar. Michael Suel será titular no São Paulo hoje. Ele já estava relacionado, né? Então será titular, começa jogando hoje. Mas ele deu a escalação ou não? Tem escalação, Jonas? Será? Deixa eu ver. Jonas, você tem a escalação? O mestre está pedindo. Vamos ver se ele manda pra gente aqui, que é mais fácil que eu digitar, né? Daqui a pouquinho o Jonas Campos responde. Já deve ter, né, que são 20 para 7, o jogo é 7h30. Futebol é bom, né? Ele obrigatório, por lei do esporte, regra. Tem que ter, né? Tem uma hora antes, tem que apresentar. Não sei por que esse cara faz tanto Seguram. Mistério. Até parece que os times que... Você não viu o Alexandre? Você viu o Galo? O Alexandre Galo. Fala assim, não vou revelar o time que é para não ajudar o time. Será que ele vai escalar o Cristiano Ronaldo e o Messi juntos? Joga todo mundo do mesmo jeito. Acho que o Vitória vai de Cristiano Ronaldo, Messi, Benzema e o Bale, eu acho que vai esperar um pouquinho. O Jonas Campos manda para mim aqui a escalação do São Paulo, direto lá do Morumbi. Renan Ribeiro, Lucão, Militão, Maicon, Bruno, Jusilei, Cícero, Júnior, Tavares, Michael Suel, Marcinho e Prato. Entenderam? Jogou com 3 zagueiros, é isso aí? Jusilei, Cícero, Júnior, Tavares. Júnior Tavares é lateral. Michael Suel, Marcinho e o Lucas Prato. Vai de Lucão e Michael. É Lucão, tá aqui. E tem o Militão. E tem o Militão, e tem o Lucão, e tem o Maicão, e tem o Junião e o Jusileizão. Amanhã tem Brasil e Argentina em Melbourne, na Austrália. Gente, a partida é às 7 da manhã, horário de Brasília. Enquanto o Brasil vive um bom momento, classificado aí para a Copa do Mundo e reconstruído após a chegada de Tite, os hermanos estão numa fase complicada e ainda não tem presença no Mundial garantida. A partida marcará a estreia de Jorge Sampaoli, ou Jorge Sampaoli, no comando da seleção argentina. Menos 7 jogadores considerados titulares, a seleção brasileira enfrenta a Argentina amanhã na Austrália, mantendo o estilo de jogo consagrado por Tite. As ausências do craque Neymar ou dos laterais Daniel Alves e Marcelo não vão influenciar o esquema do treinador, que deve manter o 4-1-4-1, com o Everton no gol, Fagner, Thiago Silva, Gil e Felipe Luiz na defesa, Fernandinho fazendo a proteção à zaga, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho e William no meio de campo. E na frente, Gabriel Jesus. O primeiro aspecto que eu levo em consideração, ele é oportunizar os atletas que estão entrando de ter uma harmonia de equipe, de ter um entrosamento de equipe. O adversário do amistoso de amanhã não vive um bom momento nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Argentina está na 5ª posição, faltando 4 rodadas para o fim da competição e no momento estaria na repescagem. De técnico novo, nossos hermanos estão motivados e encaram o confronto contra o Brasil como uma preparação para as eliminatórias, mas também um divisor de águas. Sabendo de que este é um partido para nós
Para nós é um jogo de aquecimento, mas também é um clássico contra um grande rival. E estou muito satisfeito com a maneira como estamos preparados e com o espírito de luta dos meus jogadores. Com a circunstância, com a predisposição. O respeito entre as duas seleções é mútuo. A gente só rivaliza quem a gente admira. Eu nunca vi dois rivais que não admiram, que não reconhecem o poderio de cada equipe. Então nós rivalizamos porque sabe da dimensão da Argentina e eles sabem da dimensão do Brasil. Para o treinador brasileiro, a Argentina não vai ficar de fora da próxima Copa do Mundo. Particularmente acredito que a Argentina ela vai passar pela qualidade que tem, pelos profissionais que tem. Iria ser com o Bausa e vai ser com o São Paulo e pela qualidade que tem. Eu vejo dessa forma e não estou sendo simpático em relação a isso, não. Estou falando daquilo que eu sinto. Brasil e Argentina se enfrentam às 7 da manhã, horário de Brasília, no estádio Melbourne Cricket Ground. Na terça-feira, no mesmo horário e local, os comandados de Tite encaram um amistoso contra os donos da casa, a Austrália. Eu tenho a impressão, tenho expectativa pode se cumprir ou não, né? De que o São Paulo vai ser para a seleção da Argentina, foi Tite para a seleção brasileira. Eu acho que a partir de agora a Argentina deve subir. A única diferença é a seguinte, a Argentina tem, como o Brasil, um bom meio de campo para frente. Mas agora ela tem problema com a zaga e com o goleiro. Então, o São Paulo gosta de jogar para frente. Vamos ver se já começa a sentir se a gente vai perceber as digitais dele no time da Argentina. Tomara. Bom, eu quero falar o seguinte, hoje é aniversário, sabe de quem? Não. Do Falcão, aquele jogador do futsal, completa 40 anos. O Falcão do futsal? Mas não é dele que eu queria falar, não. Hoje é aniversário... Parabéns pro Falcão também, né? Não, parabéns. Não? Sim. Mas parabéns pro Chico Lang, que hoje faz aniversário, 43 anos de idade. Chico, muita saúde, muita felicidade para você. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Você que é um excelente profissional, uma pessoa maravilhosa com quem eu tenho o prazer de conviver há 17 anos. Então, olha, um beijo grande, eu te amo muito. Um abração para você, viu? Te amo demais, Chicão. Te admiro muito. Chicão tá fazendo 7-0. 7-0? 7.0. Nossa, não parece, nunca. Ai, mentira. Ai, gente, eu acreditei. Parabéns, Chicão. Felicidades. Grande abraço, Chico. Você eu acreditei aqui. E olha, tem mais uma pessoa que faz aniversário hoje. O nosso editor, ele que é espetacular. Ele edita o Mesa Quadrada, ele edita o Troféu Mesa Redonda. Edilson Nunes, Ed, um super beijo pra você. Parabéns pelo excelente profissional que você também é, viu? Muito bom trabalhar contigo aqui. Inscrições quase encerradas para a prova ciclística 9 de julho. Pode rodar, que eu não vou falar nada disso que está escrito aí. E terminam no dia 12 de junho, então você tem que se inscrever. Onde eu me inscrevo, Michele? No site gazetesportiva.com, tá? Entre no site, aí vai ter um cadastro, você vai preencher, vai pagar a taxa de R$195 e vai pedalar a 9 de julho comigo, tá bom? Tênis, olho nos destaques desta quinta-feira em Roland Garros. O dia 8 de junho, além de ser a data do primeiro título de Gustavo Kuerten em Roland Garros, há exatos 20 anos, também é o dia do aniversário de duas semifinalistas do Grande Slam francês, que se enfrentaram na manhã desta quinta-feira em Paris. A alemã Jelena Ostapenko, que completa 20 anos de idade, levou a melhor sobre a suíça Timea Baksinski, que faz 28 anos. Vitória por 2-1, com parciais de 7-6, 3-6 e 6-3. Na outra semifinal, um duelo entre as principais favoritas ao título, ainda vivas em Roland Garros. De um lado, a tcheca Karolina Pliskova, terceira colocada no ranking mundial e segunda cabeça de chave da competição. Do outro, a romena Simona Halep, quarta no ranking e terceira cabeça de chave. E Halep levou a melhor, 2-1, parciais de 6-4, 3-6 e 6-3. A grande final entre Jelena Ostapenko e Simona Halep acontece no próximo sábado. Voltamos a falar do Corinthians, que goleou o Vasco por 5-2 e aumentou a invencibilidade para 18 jogos sem derrotas. Carille estará domingo no Mesa Redonda. Fernando Gavini foi conferir o treino do Timão, o desembarque do Timão. A vitória incontestável em São Januário foi conquistada sem 3 dos principais jogadores do Corinthians. Fagner e Rodriguinho convocados para a seleção brasileira e Romero para a Paraguaia. Além disso, o Timão não fazia 5 gols numa mesma partida há mais de um ano.
A última vez tinha sido na Libertadores, em abril de 2016, 6-0 em cima do Cobressal, ainda com o Corinthians sendo dirigido por Tite. A gente trabalha sério e dá o nosso melhor para poder chegar no campo e render, né? Agora a dor de cabeça é dele. Os atacantes foram muito bem, o Romero está muito bem, o Rodriguinho, que foram para a seleção, o Cleison e o Marquinhos, que saíram jogando, foram muito bem, e nós três que entramos acabamos ajudando a equipe com a vitória. Então é uma grande dor de cabeça para ele e acho que ele gosta dessa dor de cabeça. A goleada leva o Corinthians a 13 pontos em 15 disputados. São 4 vitórias e um empate até agora. Liderança que será defendida domingo contra o São Paulo, em Itaquera. Aliás, os 2 próximos jogos do Timão serão em casa. Depois do tricolor, o adversário será o Cruzeiro. Mas tem que tomar cuidado com esses jogos em casa, porque nossa confiança está muito alta, então é hora de ter os pés no chão para manter a seriedade e o que a gente vem fazendo aí para buscar as vitórias. Palmeiras voltou de Curitiba e já treinou nesta quinta, porque sábado tem o Fluminense pela frente no Allianz Parque. As notícias do Verdão com o Silvestre. Palmeiras à deriva ao Léo, a quinta-feira do Verdão. Após a derrota para o Coxa, tem sala de coletivas vazia. Nenhuma entrevista hoje. Campo em tratamento. Pombas curtindo o fim de tarde. E um trator ajeitando o terreno. Jogadores na academia, Moisés em fase final de recuperação, Dudu ainda em tratamento. Na transição, Jean, Dracena e Guerra, dúvidas para o final de semana. E a esperança de que dias melhores virão. Golzinhos o Verdão não marca há 4 jogos. Perdeu 3 e empatou uma das últimas 4 partidas. É o 16º colocado no Campeonato Brasileiro. O professor Cuca reconhece o mau momento do time, assume a responsabilidade e exige reação para ontem. E isso pode acontecer no próximo sábado, quando o Palmeiras recebe o Fluminense aqui pertinho, no Allianz Parque. E se vacilar novamente, caindo mais um degrau na tabela, entra na zona do rebaixamento. Pois é, o Levir Coupe foi confirmado, mas ainda não será apresentado pelo Peixe. As informações com o Garrafa. É isso, Michele. Os jogadores do Santos se reapresentaram agora à tarde aqui no CT Rei Pelé e o sentimento era de alívio. Com a vitória de ontem, dramática, frente ao Botafogo, o Santos se afastou das últimas colocações do Campeonato Brasileiro. Os jogadores já iniciaram os preparativos para a partida do próximo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. E na entrevista coletiva, Vitor Ferraz veio conversar com os jornalistas. E claro que o assunto ainda foi a falta que originou o gol de ontem na vitória frente ao Botafogo. Acompanhe. Na minha opinião, houve sim um contato e tanto se fala, né, de tentar continuar na jogada, mas se eu tivesse me jogado ali, poderia ter tomado até um cartão. Tentei optar pela jogada, não levei vantagem, eu acho que o Jailson parou muito bem. Quando você faz um gol ali, você é marcado bastante, então já tive a oportunidade de ver algumas vezes, imagens de torcedor gravando também, bem bacana. Muito feliz porque é algo que vocês acompanham, né? A gente treina bastante, então o professor Dorival sempre falava pra gente que é uma coisa que resolve jogos, por isso que a gente deveria treinar muito, graças a Deus. Ele me abençoou ali. Quanto à equipe, volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Paranaense em Curitiba e mais uma vez sob o comando do técnico interino Elano. Até porque Levir Coupe só será apresentado de forma oficial na próxima segunda-feira. E a estreia dele como técnico santista será na quarta-feira da outra semana contra o Palmeiras aqui na Vila Belmiro. Do CT Rei Pelé, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Muito obrigada por todas as informações. Terminando a enquete de hoje do site gazetesportiva.com, qual vai ser o resultado da partida entre São Paulo e Vitória, Rogerinho? Rogerinho é São Paulino, é o nosso diretor, e deu São Paulo, Rogerinho, 51% dos votos, mas vai dar Vitória. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Mestre, boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês também. Vai dar São Paulo, tá bom? Amanhã, a partir das 6 da tarde, tem Gazeta Esportiva. Vai dar São Paulo, vai dar São Paulo. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.